Muito boa noite, grato pela audiência e simpatia. Estamos a poucas horas do 13º Congresso da UNITA, partido do Galo Negro, fundado por Jonas Savimbi em 1966, com o apoio de Miguel Nzaupuna, Tony da Costa Fernandes, Ernesto Mulato e o general Chihuahua. Este conclave da UNITA acontece depois de a Comissão Política ter aprovado a sua realização com 175 votos a favor, 15 contra e 3 abstenções. A UNITA fez de resto sair um comunicado dando conta de que não vai tolerar a interferência dos tribunais, a que chama de políticos na vida interna do partido, e adiantou ainda que a Constituição e a lei dos partidos políticos estipulam que as organizações políticas se regem de forma autónoma na sua gestão interna. Também a Comissão Política da UNITA aprovou por aclamação a nomeação de Amélia Judita Ernesto ao cargo de vice-presidente, que estava vago desde maio passado, à altura em que morrera Raul Danda. Outro facto é que a UNITA suspendeu preventivamente os membros da Comissão Política que haviam recorrido ao Tribunal Constitucional para inviabilizar a realização deste 13º Congresso Ordinário que começa amanhã. Foi uma decisão tomada na segunda reunião extraordinária da Comissão Política da UNITA e anunciada segunda-feira passada. Nesta reunião foram tomadas algumas deliberações, como a abertura de processos disciplinares aos membros do partido que estão contra a realização deste conclave. Tais militantes foram ouvidos pela Comissão de Ética e Decoro da UNITA. É uma suspensão preventiva aplicada por terem recorrido ao Tribunal Constitucional antes de terem esgotado os meios jurídicos internos, tendo sido deliberado por voto secreto, aprovado por 153 votos a favor, que corresponde a 82% dos votos expressos, 29 contra, que corresponde a 16%, e 4 abstenções. A decisão de suspender alguns membros da Comissão Política da UNITA, ao que parece, mexeu também com a estrutura do segundo maior partido no país. Aqui nos estúdios, para falarmos da expectativa à volta deste Congresso da UNITA, tenho Adriano Sapinhala, Mihaela Weba, Sebastião 25 e também Celso Mala Volonek. Pois bem, está então lançado o debate. Começa por si, Mihaela Weba. Ambiente, expectativa à volta deste Congresso que começa amanhã. Boa noite, caro jornalista Milka Xavier. Boa noite aqui aos colegas deste painel. Quero estender boa noite também aos telespectadores da TV Zimbo. Respondendo à sua questão, eu acho que como é um congresso atípico, está tudo em aberto. Em princípio, não vamos ter grandes surpresas, porque não é um congresso normal nos termos daquilo que a UNITA tem realizado nos últimos 16 anos. Nos últimos 16 anos, a UNITA tem realizado de 4 em 4 anos o seu congresso ordinário, com multiplicidade de candidatos, assegurada a votação secreta e, portanto, todos nós, enquanto militantes da UNITA, sabemos que isto foi feito e foi feito de modo correto em 2019. Entretanto, o Tribunal Constitucional, numa medida política, obedecendo uma estratégia política de quem governa Angola, decidiu invalidar, tornar nulo o Congresso realizado em 2019. E, portanto, agora a UNITA vê-se obrigada, 2 anos depois, a realizar um Congresso atípico. É isto que está a acontecer. Adriano Sapinhala, é um Congresso atípico, este que vai acontecer amanhã com apenas um único candidato, Adalberto Costa Júnior? Sim, como disse bem a doutora Weba, não é pelo facto de termos um único candidato, é pelas circunstâncias como o Congresso acontece. Repare que a questão da única candidatura ou do único candidato que a UNITA tem surgiu pelo facto de que ninguém mais apresentou sua candidatura, o que foi diferente no cenário de 2019, onde tivemos 5 concorrentes. Estamos agora neste Congresso que, para nós da UNITA, né, olhamos um pouco numa perspectiva correcional daquilo que foi a medida do Tribunal Constitucional, porque, como se sabe, o Congresso de 2019 aconteceu nos termos e nos marcos legalmente escritos a nível da República de Angola e estatutariamente também consagrados à luz dos estatutos do nosso partido. Então surgiu essa necessidade de se fazer outra vez o 13º Congresso
E para nós, UNITA, como dissemos, vamos poder dizer que vamos repor a legalidade daquilo que é o que nos foi retirado pelo tribunal. Porque em termos de legitimidade, o engenheiro Adalberto goza dessa legitimidade, porque o seu mandato tinha sido exatamente conseguido na base das urnas, de múltiplas candidaturas, e neste quesito os militantes da UNITA foram muito felizes e a sua direção na identificação dos propósitos do partido diante da situação que se foi colocada para o partido e nessa altura a direção do partido, os militantes souberam identificar o propósito e têm estado a trabalhar para claramente satisfazer aquilo que são a vontade tanto dos militantes de um lado, do outro lado a resposta eficaz daquilo que foi o acórdão do Tribunal Constitucional. Celso Malavalonek, qual é a sua expectativa à volta deste Congresso? Adalberto Costa Júnior é candidato único, como de resto o Congresso do MPLA, mas estamos a falar de um Congresso, como disse a doutora Weber, atípico, que ocorre nestas circunstâncias depois do Tribunal Constitucional ter anulado o Congresso que elegeu em 2019 Adalberto Costa Júnior. Qual é o seu comentário? Qual é a sua expectativa à volta deste Congresso? Será mesmo atípico? Bom, sim. Antes de mais nada, boa noite, telespectadores. Boa noite, Amílcar. Boa noite, colegas do painel. E eu diria que sim, concordo com duas coisas que disse a doutora Miaela. Primeiro, que é um congresso atípico, porque é um congresso que acontece como acontece, não é extraordinário, não é, digamos assim, realmente os congressos já são ordinários, já são extraordinários, né? Este é um congresso repetido, isto é uma situação inédita, é a primeira vez, salvo erro, é a primeira vez. Em Angola é a primeira vez. É a primeira vez, exato, que isto acontece. Portanto, só por isso ele é atípico. E também concordo com a doutora Miaela quando diz que está tudo em aberto. Realmente, neste Congresso, inclusive o facto de ele satisfazer, digamos assim, o próprio Tribunal Constitucional, também está em aberto. É verdade que o Congresso diz respeito aos militantes dos partidos, no caso este Congresso diz respeito aos militantes da UNITA, só eles é que se podem pronunciar, digamos assim, para um ou para o outro lado, sobretudo no que diz respeito à sua legalidade e legitimidade. E, entretanto, houve já este pronunciamento da parte de militantes do partido, da UNITA, no caso até membros da Comissão Política, não é? Que se agiram bem ou não agiram bem, se esgotaram ou não esgotaram os mecanismos internos, isso mais uma vez são os militantes da UNITA que podem dizer. O facto é que o que nós vemos, nós que estamos cá fora, é que apresentaram esse pedido de previdência cautelar, o tribunal deu à UNITA até, creio que anteontem ou ontem, para se pronunciar, digamos, rebater os argumentos aduzidos em favor desta previdência cautelar. A UNITA reagiu, digamos assim, trazendo de volta à Comissão Política a questão do Congresso e que decidiu que deveria avançar. Questão aberta é se o Tribunal Constitucional estará satisfeito com isso ou não. Entretanto, já soubemos também que este grupo, pelo menos eu tive esse acesso a esta informação no sábado passado, que já tinham avançado com a causa principal. E a partir dali, eu não sei, temos aqui 3 juristas, só eles é que poderão dizer até que ponto, quais são as consequências disso, se o próprio Congresso já está, digamos assim, a ser contestado em tribunal, se o tribunal pode ou não pode depois legitimar os seus resultados. Portanto, como disse bem a doutora Miaela, são muitas incógnitas, muitos pontos de interrogação
é muita coisa, quase tudo em aberto, e pronto, estamos cá nós então para ver o que é que vai acontecer. Sebastião Vicente, quais são as suas expectativas à volta deste congresso? Boa noite. Eu não sei se devo ter expectativas à volta do Como congresso. membro da sociedade civil, Expectativas devem ser para os militantes da UNITA. O que eu acho e o que é razoável é que a vida dos partidos políticos com assento parlamentar interessem a sociedade. Eu acho que é razoável, porque são os principais atores políticos e são eles que intervêm no processo de produção das leis, e faz todo sentido que o que acontece internamente, principalmente ao MPLA e à UNITA, que são os maiores partidos, portanto, a situação e a oposição. O que se espera, e é o que deverá acontecer, é que o Congresso vai eleger Adalberto Costa Júnior, porque o Congresso, em princípio, a grande atração é justamente esta, é a eleição do presidente, né, que foi destituído no seguimento da deliberação do Constitucional, dando provimento a uma ação que foi instaurada por militantes da UNITA. Ora, o que mais releva neste momento, o que mais parece ser pertinente, é a questão das consequências da realização deste Congresso. Não é? A instauração da providência que visa suspender ou evitar, adiar a realização do Congresso, caso venha a ter provimento, e agora com a indicação que nos deu o Dr. Malavolonek de que foi instaurada a ação principal, no final de todos estes processos pode acontecer uma nova anulação do Congresso da UNITA. E por consequência, da eleição do Presidente Adalberto, que vai ser formalizada agora neste Congresso. Estas é que são as questões. Portanto, o que deverá acontecer em breve a gente já sabe. Vai ser realizado o Congresso da UNITA e vai se eleger o Presidente Adalberto Costa Júnior, líder do partido. Depois disso, é provável que esta eleição venha a ser anulada novamente. Mas vamos aguardar o desenvolvimento dos processos ao nível do Tribunal Constitucional, né? Quer da Providência, quer da ação principal. Tecnicamente, é o que se pode esperar, portanto, são as consequências que se podem extrair dos processos que estão a ocorrer, Providência e da ação principal. Eu prefiro pensar da seguinte forma. Neste momento, a quem mais interessa a UNITA não realizar um congresso? Todo cidadão minimamente honesto, minimamente atento, fará essa pergunta. Depois de o Congresso de 2019 ter sido anulado, nos termos em que foi anulado, e a larga maioria dos juristas em Angola, eu particularmente não me pronunciei sobre isso exatamente porque queria ouvir dos meus colegas o que é que eles achavam que o Tribunal Constitucional fez, e de facto fiquei plenamente agradada por ouvir a larga maioria dos meus colegas a dar uma nota negativa ao Tribunal Constitucional. Portanto, depois do que o Tribunal Constitucional fez ao nosso Congresso de 2019, extrapolando inclusivamente aquilo que era o pedido dos requerentes, portanto, o Tribunal decidiu extra petita, para além do pedido, okay, violando regras do Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil é legislação subsidiária ao processo constitucional, em tudo que o processo constitucional não diga. E, portanto, as normas, os processos em que o Tribunal Constitucional pode atuar para além do pedido são os processos de fiscalização abstrata, preventiva ou sucessiva. Já os processos dos partidos políticos, não. O Tribunal Constitucional tem que cingir aquilo que as partes solicitam. E, portanto, o Tribunal foi para além daquilo que os requerentes solicitaram. E qualquer cidadão normal que acompanha essas situações todas, minimamente honesto, ao fim do dia pergunta a quem mais interessa que a UNITA não realize o Congresso. Porque se não vejamos, o último Congresso... E a quem mais interessa? O último Congresso da UNITA foi realizado em 2015. Ora, se nós formos à lei dos partidos políticos, ficamos a saber que um partido político que não realize, não renove os seus corpos dirigentes durante 7 anos, é extinto. Ora, a quem interessará a extinção da UNITA? Porque isso está na lei dos partidos políticos. E, portanto, o próximo ano vamos fazer 7 anos em como a UNITA não realiza um congresso, não renova os seus corpos dirigentes, porque os corpos dirigentes da UNITA são renovados em congresso. Mas e, portanto, entre 2015 e 2021 são passados apenas 6 anos.
Eu estou a falar de 2022, eu fui clara. Em 2022 vamos fazer 7 anos. E, portanto, a quem interessará, Mas ok? o Congresso é agora. Pois, o Congresso é agora, mas se o doutor 25 já apresenta essa cenário, possibilidade, atenção, um cenário muito Tecnicamente provável para quem possível. está na estratégia de criar confusão na UNITA, de criar desentendimento na UNITA, de criar divisão na UNITA e de efetivamente tentar, com tudo isso, levar a UNITA à sua Mas, doutora extinção. Weba, há ambiente para a realização deste Congresso? Nas Caríssimo, hostes da UNITA? Pergunto. caríssimo. É assim, enquanto que jornalista, aliás, a TV Zimbo, desta vez, não sei por que carga de águas, não fez uma cobertura do nosso congresso como em 2019. Teria a oportunidade de hoje, por exemplo, ir ao Sovismo e perguntar à larga maioria dos delegados que estão lá, os dirigentes da UNITA, todos que estão na comissão política, os que concordam com a realização do Congresso, os que não concordam com a realização do Congresso, e ouvir as várias partes. Isto é A que é um... doutora Eva sabe melhor do que eu que desde o acordo que foi firmado é assim, entre a direção política, entre a direção da UNITA e a TV Zimbo, não se cumpriu o a acordo. minha posição enquanto militante da UNITA, ok, não me exclui da minha condição de cidadã. E enquanto cidadã, eu entendo que a TV Zimbo não está a cumprir o seu papel de informar o seu... Estão criadas as condições para que os jornalistas cubram Estão integralmente o criadas Congresso? as condições, inclusivamente nós temos 115 jornalistas credenciados de 26 órgãos, Incluindo a 18 TV Zimbo, órgãos obviamente. nacionais e 8 órgãos estrangeiros. Portanto, todas as condições estão criadas para que efetivamente os jornalistas possam fazer o seu trabalho em condições, em liberdade e em segurança. Doutora Sapinhal, a mesma pergunta em relação ao ambiente, as expectativas, as condições que estão criadas para a realização deste conclave. Há ambiente para a realização deste congresso? Sim, ou seja, o 13º Congresso Ordinário da UNITA começou com a realização das conferências, que partiram desde as comunas e vieram até as províncias. Neste preciso momento, eu diria que com o passo que se deu hoje, por norma, por costume, a UNITA realiza uma reunião da Comissão Política um dia antes do início da abertura do Congresso para avaliar exatamente o relatório da Comissão Política que vai ser apresentado ao Congresso. E esta reunião hoje realizou-se. Então, em rigor, o Congresso já começou. Os delegados das 18 províncias de Angola já cá estão em Luanda. Então, eu volto a dizer, para nós, UNITA, só estamos no espírito de responder àquilo que o Acórdão 700/2021 nos solicitou. Notícias por confirmar dão conta de que hoje houve suspensão de alguns militantes da UNITA. Eu confirmo, não é por confirmar. José Pedro Cachiungo, É um deles. José Eduardo, o novo diretor, se Novo quisermos, secretário secretário provincial. provincial de Luanda, e também David Mendes. Não. David Mendes? Não. Altino. David Mendes não é militante da UNITA. Não é militante da UNITA? Nunca José foi. Pedro Cachiungo e José Eduardo, o que é que José aconteceu? Pedro Cachiungo, José Eduardo e Altino Capano. São os 3 militantes da UNITA, membros da Comissão Política, suspensos hoje. E suspensos por quê? Suspensos porque naquilo que foi, diria, o ambiente que foi acontecendo ao longo deste período, né? Então, está-se a falar aqui da providência cautelar e outro processo a seguir que se intentou contra o partido, claramente houve indícios de alguma ligação destes aos assinantes, sobretudo da providência cautelar, e por conta disso, em rigor, o partido também rege-se pelos seus estatutos, de entre eles, todos os militantes estão sujeitos a cumprir as normas de disciplina do partido e, claramente, ponderadas as situações, o partido entendeu que sim, devia sancioná-los nessa perspectiva da suspensão preventiva, atenção, de uma suspensão preventiva para se apurar os factos naquilo que é o envolvimento deles nesta situação. Isso toda. não terá impacto na abertura do Congresso amanhã? Não. Não? Impacto absolutamente nenhum. Aliás, nós todos, militantes da UNITA, sabemos que estamos sujeitos ao cumprimento rigoroso e escrupuloso dos estatutos do partido.
E, aliás, é assim em todos os partidos que se prezem. Não é só na UNITA. Aliás, o MPLA, há bem pouco tempo, suspendeu até inclusive o mandato de uma deputada, ela correu do partido praticamente, a deputada Chizé. Então, em rigor, os partidos regem-se pelos seus estatutos e nisto não há aqui nenhum bicho de 7 cabeças. Antes, pelo contrário, até se em futebol há cartão amarelo, há cartão vermelho. Então, os partidos políticos como é que andariam só assim? Claramente que há regras e todos nós estamos sujeitos ao cumprimento das mesmas. E, nessa altura, assim, eu faço essa confirmação a voz desta suspensão. Hoje, os 3 membros do partido que claramente não terá impacto nenhum na abertura, porque, como digo, o Congresso está a decorrer, passo a passo, e hoje mesmo também fizemos o balanço dos preparativos do Congresso até aqui, e claramente temos pronto, inclusive, o relatório da Comissão Política a apresentar ao Congresso, já a seguir a agenda da abertura do Congresso, e tudo vai correr normalmente, ou seja, estou aqui a dizer. Há 2 cenários. Há essa expectativa que vem de fora, uma expectativa externa por conta dessas situações todas. E depois há outra questão que é a realidade, os factos em si a serem desenrolados pelos militantes da UNITA. E nesse aspecto, não é só uma expectativa interna, é também externa, porque... Não, eu falo da externa, porque na interna não faz estamos... parte dessa estrutura democrática que está a ser erguida. Na interna nós já não estamos... A doutora Weba dizia apenas que a expectativa é só nas hostes, digamos, da UNITA e não da sociedade civil. Não, é assim, estamos aqui a dizer, a análise que se coloca aqui é transversal no que diz respeito à matéria, tanto da nulidade do 13º Congresso de 2019, os passos subsequentes, e até agora o Amílcar coloca uma questão dos que foram suspensos. Então, claramente que essa questão tem uma observação atenta dos cidadãos de bem, como disse bem a doutora Mihaela Weba, e aqui se calhar de uma maneira de gozo, o Congresso da UNITA tirou o impacto do outro Congresso de um partido concorrente. E é importante dizer isso assim de bom som, porque na verdade já não se fala do outro Congresso, mas está aí a ser preparado. Agora, apesar da boleia toda que vão tendo nos atos de publicidade e não só, não se fala do Congresso deles. E da UNITA, apesar da mínima cobertura da imprensa que tem, mas é o Congresso de que os angolanos estão à espera. Então, Celso Malavolonekis, não é um facto político que aconteceu hoje nas hostes da UNITA, a suspensão de José Pedro Caixinho, que foi candidato nas eleições de 2019, José Eduardo, que estava a liderar muito recentemente a UNITA em Luanda, e também informações, digamos, que a TV Zim sabe, de David Mendes. É ou não um facto político que acontece na véspera? David Mendes não é militante da UNITA, nunca foi. Foi eleito nas listas da... Não, nunca foi militante da UNITA. Não tem nada a ver. Hoje não se falou esse nome na nossa reunião da Comissão Política. Certo, portanto, a sua fonte nesse aspecto está errada. Certo. É um facto político, o meu mano Didi dizia que fala-se muito do seu congresso, e fala-se. Mas, em termos de marketing político é aquilo que se diz, né? A lógica de que falem-se mal desde que se fale, está provado que do ponto de vista de marketing político é contraproducente. Quer dizer, e vai-se falando exatamente por causa desses incidentes que vão acontecendo e que, diga-se em abono da verdade, e eu sou daquelas pessoas que sempre digo, interessa. A UNITA é um player fundamental para a democracia do país, para o desenvolvimento do país, e tudo que a UNITA faz interessa a toda a gente. Não podia deixar de ser de outra forma, pela dimensão que tem, né? E, portanto, qualquer coisa que aconteça na UNITA, as pessoas, uma coisa como esta, eu já estou a ver, porque já o fui, os analistas políticos já fazem telefonemas, já a tentarem criar, a ver cenários e tal. E principalmente a tentarem avaliar qual é o impacto que isto poderá vir a ter no futuro. E eu, sinceramente, fico preocupado e também um pouco triste. Quem me conhece sabe que digo isso sem cinismo e sem
doutora Miela está a rir agora. Digo isso sem cinismo, sem coisa, porque eu acho, sou dos que acham que, obviamente, uma democracia de qualidade precisa de uma UNITA forte. Só que, ao contrário do que se pode dar, se faz passar, os problemas que nós vemos parecem ter uma origem mais endógena do que exógena, ou seja, para usar um português que os telespectadores possam entender, os problemas parecem ser mais de dentro do que de fora. Portanto, acusa-se o MPLA que está a criar, agora mesmo foi o mote do discurso, tanto da doutora Miaela como do Mano Didi, que o MPLA que causa, que nós estamos habituados, mas o facto é que estas suspensões, estes incidentes, estas previdências cautelares, estas ações principais, são elas, portanto, intentadas por militantes da UNITA. Se antes diziam que era um grupo de militantes que o MPLA foi desenterrar e o MPLA criou, fez crescer e levou-os às costas, agora temos estas ações feitas por militantes de proa, a não ser que hoje digam que uma doutora Manuela dos Prazeres Casoto, um doutor José Pedro Caxium, que por sinal foi candidato, agora já não sejam militantes de proa. Portanto, isto confirma aquilo que nós sempre fomos dizendo, que não, os problemas da UNITA são os problemas da UNITA entre os seus militantes, não são causados pelo MPLA. Portanto, é verdade, cada partido tem os seus problemas, só que há partidos alguns que assumem e outros que preferem atirá-los para os outros. E obviamente, isto é o que vai acontecendo. Bom, uma outra nota que eu considero importante dizer aqui, que também é preocupação minha, é um pouco essa diabolização, esta minimização, para não dizer mesmo este desrespeito à instituição Tribunal Constitucional. É importante nós compreendermos que seja quem for que vá governar este país, vai governá-lo com este Tribunal Constitucional, com esta Presidente do Tribunal Constitucional e com estes juízes, conselheiros do Tribunal Constitucional, Supremo, e com toda a árvore legal. O problema é o sistema. Portanto, isto para dizer que um juiz, estão aqui 3 juristas, eu falo como um mero comunicólogo, como alguém que apoia o direito, porque nós, comunicação, apoiamos todas as áreas, incluindo o direito no que diz respeito à sua comunicação institucional. Mas o que eu queria dizer é que é preciso levar em conta que os juízes, eles decidem de acordo com a lei e com a sua consciência. E diz-nos a história que ninguém conseguiu vencer uma causa, uma demanda num tribunal, desrespeitando, minimizando, diabolizando o tribunal. Tratando-se do Tribunal Constitucional e tratando-se do maior partido da oposição, é preocupante, porque isto, a não ser que seja uma estratégia deliberada de vitimização, mas é preocupante porque isto poderá conduzir, tal como já existe uma crispação entre o maior partido da oposição com a comunicação social, parece que agora existe também com os tribunais. Então, quer dizer, esta sucessão de crispações acabam, do meu ponto de vista, por conduzir a situações menos boas. Por isso é que eu pessoalmente acabo ficando preocupado quando vejo juristas, a doutora Miaela é considerada, e todas as pessoas que eu conheço dizem que é uma das melhores constitucionalistas do país, quando traz este discurso, esta mensagem, eu como comunicólogo fico preocupado, porque isso não, de certeza absoluta, não vai construir sinergia. Certo. Deixa-me Então, colocar assim, essa eu tenho questão que mentir. ao jurista Sebastião 25. A UNITA tem razão quando apelida, como fez no seu último comunicado, de que o Tribunal Constitucional é um tribunal político e que não iria admitir mais interferência de tribunais na gestão interna do partido? Bem, eu não vou entrar no mérito da questão se tem ou deixa de ter razão. Uma coisa é certa, os tribunais superiores são também tribunais políticos, todos eles.
Todos os tribunais superiores são. Aliás, não chega à carreira de juiz conselheiro quem não tem a sensibilidade política para perceber E confiança política para lá que num chegar. processo a decisão não decorre só da sua consciência e da lei. Há também a dimensão política. Mas isto ilustra-se bem com um caso que todos nós devemos conhecer, que é do O.J. Simpson, na América, nos anos 90. O.J. Simpson tinha todas as provas contra ele, não é? Tudo indicava que ele iria ser condenado. E ainda mais por ser negro. Os negros raramente se safam, passa aqui a expressão, nos tribunais americanos. Mas os juízes perceberam que se condenassem O.J. Simpson, o país arderia. Os negros iriam, tal como aconteceu com Floyd agora, há cerca de 2 anos. Portanto, o país pegou fogo. Não é? E então, quem é juiz no Tribunal Superior tem que perceber também, dessa perspectiva, portanto, a abordagem dos processos. E então, e mais, assemelha-se à carreira de um militar quando chega a general. Ele deixa de ser um mero militar para ser também um político. De modo que todos os tribunais superiores são tribunais políticos, em última instância. Okay? Portanto, isto parece-me ser consabido. Agora, se há ou não interferência do poder político nos tribunais, bem, são suspeitas que se levantam. Mas há um elemento que pode alimentar estas suspeitas, é o facto de o Tribunal Constitucional ser constituído por juízes que são designados pelos partidos com assento parlamentar. Isto é de lei. Quem tem mais assentos no Parlamento designa mais juízes para o Tribunal Constitucional. Ora, se o critério de designação é puramente técnico ou se leva em conta os antecedentes políticos do juiz que é indicado, isso é outra questão. Não é? Mas o que se espera de um Tribunal Superior, no caso constitucional, que é eminentemente político, porque julga questões de natureza muito relevantes para a política, para a vida política de um país, temos que convir, sim, que estamos em presença de um Tribunal político. Certo. Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Estamos a falar do Congresso da UNITA, que abre amanhã com apenas um candidato, Adalberto Costa Júnior, por decisão de um acórdão do Tribunal Constitucional de 7 de outubro, foi anulado como presidente deste partido e agora concorre, digamos, novamente, é o único candidato, ao contrário de 2019, quando tinha outros adversários, e um assunto que nós vamos abordar na segunda parte desta especial informação que versa sobre o Congresso da UNITA, saber até que ponto é que Adalberto Costa Júnior está ou não motivado para voltar a galvanizar o partido principal, partido que o MPLA tem nas próximas eleições, as eleições de 2022. Então é um curto intervalo, já voltamos.